Nessa aula vamos falar um pouquinho da diferença entre o árabe clássico, o árabe padrão, né? E a diferença entre o árabe coloquial, que é os dialetos, né? Vamos ver a diferença um pouquinho entre as palavras, algumas palavras que são alteradas, uma diferente da outra, e por que você deve tomar muito cuidado em relação a isso. Então, vou mostrar algumas palavras para vocês que realmente mudam em relação a isso. No árabe padrão é de um jeito, no árabe coloquial é de outro jeito. Então eu vou estar mostrando isso para vocês hoje, para vocês meio que estarem por dentro e realmente saberem o que vocês querem aprender. Se vocês querem aprender a falar ou se vocês querem aprender a escrever, porque meio que são duas línguas totalmente diferentes. Então, vamos lá. Coloquei algumas aqui na tela. Primeiramente, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Árabe Descomplicado. Meu nome é Mohamed e hoje vamos falar das diferenças entre algumas palavras do árabe padrão e do árabe coloquial. Então, a mesma palavra no português pode ser diferente no árabe padrão e no árabe coloquial. A gente meio que tem dois tipos de árabes. Temos o árabe clássico, o formal, e temos o árabe coloquial, o informal, que é os dialetos, né, que a gente utiliza para conversar. Então vamos lá. Temos o verbo ir aqui. Como que ficaria o verbo ir no árabe padrão? Como que ficaria o verbo ir no árabe coloquial? É isso que eu quero mostrar para vocês hoje, entende? Entendem? Então essa diferença vai ser muito importante para vocês, porque o árabe padrão a gente não utiliza para conversar. Então, se você está aprendendo o árabe padrão, saiba que ninguém utiliza ele para conversar. Você vai utilizar ele para ler, você vai utilizar ele para escutar um jornal, para ler um jornal, enfim, vai ser para esse tipo. Se você quer conversar, o árabe padrão não serve de jeito nenhum, tá bom? Vamos lá, o verbo ir. Eu vou estar escrevendo transliterando mesmo, vai ficar meio estranho assim. Algumas palavras, tipo essa. Adhab. Ó, esse aqui é o DH, tá bom? Daí temos os dois R's, que é o Ra. Então seria... Acho que se até eu escrever em árabe fica mais fácil, só que não tenho árabe decorado na minha mão. Então, peraí. Adhab. Adhab. Tá, vou deixar assim. Adhab. Adhab. Esse aqui é o A, o D. Só que esse D é aquele TH do inglês. There, this. Adha. Adhab. 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 Não é adhab. Adhab já é meio que falando de uma maneira mais errada. Adhab. Adhab seria o padrão no árabe clássico. No coloquial, ruh. 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 Ana bruh, eu vou. Ana tipo, eu vou ir. Ana sa'adhab. No coloquial, ana rah ruh. Entende? É algo meio bem diferente assim. Então vocês veem, ó, olha tamanha diferença entre essas duas palavras, que na verdade é uma com o mesmo significado. Adhab, no árabe padrão a gente não utiliza, no coloquial ruh a gente utiliza para conversar, né, tudo mais. Então esse ruh é uma das palavras que a gente mais utiliza no árabe também. Sempre que a gente vai dizer eu vou fazer, o vou está inserido. Eu vou para tal lugar, esse ruh está inserido. Entende? Então, esse ruh é muito, extremamente utilizado. No árabe padrão, adhab, adhab. Se eu chego num cara e falo para ele, Ana sa'adhab ila al-mat'am. Eu vou pro restaurante, vou sair pro restaurante, vou ir pro restaurante. O cara fala para mim, por que você está falando assim? Entende? Para vocês terem uma ideia de como que é. Então, ana rahruh ou ana rayah. Vocês poderiam utilizar. O vir no árabe padrão é ati, ati, ati. E aqui é eji, eji. Também tamanha diferença. Aqui já é... Nossa, olha. Nenhuma letra sai igual aqui. Adhab ruh. Ati eji. A gente diz eji. Árabe padrão, árabe informal. Eji. Ana beji. Entapteji. Eu venho, você vem. Eu vou. O vou já é no ir, né? Eu venho, ana beji. Hu jeye albet. Ele vai vir para casa. Jeye, aí é meio que alterando o eji um pouquinho. Huwe rah yiji. Eu vou colocar o ir e o vir. Quando a gente diz eu vou ir para sua casa. Não, anarahru. Quando eu digo ele vai vir, ele vai vir. Vai é do ir e vir é do vir. Ele vai vir. Huerah. Daí seria meio que... Porque ele, né? Huerah. Eji, huerah, yeji. Tá bom?
Yeji daí seria conjugado coloquial. Então mais uma palavra que é bem diferente. Adhab e ati. Adhab e ati não utilizo. Ruh e yeji a gente já tá utilizando sempre no nosso dia a dia. Vamos lá. Fazer seria af'al. Af'al e no coloquial a'mel. A gente utiliza o a'mel, a gente não utiliza o af'al. Af'al. Quero que vocês prestem atenção nesse aqui. O outro vocês vão esquecer. O padrão vocês vão esquecer. Aqui o foco de vocês tem que ser conversar. Conversar. Se o seu foco é conversar, você está no lugar certo. Você está aqui no Árabe Descomplicado, onde a gente ensina você a falar a língua árabe. Agora, o que a gente precisa prestar atenção é nesse coloquial aqui, tá bom? Esse padrão você pode esquecer, estou só passando a diferença para vocês. Padrão af'al, coloquial a'mel. Você vai utilizar o a'mel. Falar. O falar, no coloquial a gente utiliza ehki, e no padrão atakallam. Olha a diferença também. Vocês vê? Pode ser ethadas, né? Mas daí seria conversar, né? Padrão atakallam, no coloquial ehki. Olha a diferença também, muita diferença entre as palavras. Sentar. No padrão ajlos. Ana sa'ajlos. Eu vou sentar. No coloquial e'od. Ana be'od. Eu sento. Ana rah e'od. Eu vou sentar. Eu vou sentar no sofá. Ana rah e'od bil sufei. Eu vou sentar na cama. Ana rah e'od bil takhet. Ou at-takhet, né? Vamos lá. Boca. Boca no padrão é fam. E aqui é tem. Não é tem. Tem uma diferença também, né? O FA aqui, fam e tem. Se eu chego num árabe que não sabe o árabe padrão, eu falo para ele fam. Ele não vai entender, ele só sabe falar. Então, esse aqui, vocês veem porque como que não é interessante a gente estar sabendo o árabe padrão. E você pode estar confundindo muito. Então, sempre foquem no coloquial. É bom saber os dois árabes, né? Claro. Mas se é para conversar, apenas o coloquial. Nariz seria anf. Esse aqui é mais simples no árabe padrão, porque a gente usa menkhar. No árabe coloquial. Menkhar. Seria nariz. Padrão anf, coloquial menkhar. E por último, orelha. Orelha temos duas maneiras. Então, no padrão seria udhun. Esse aqui é o mesmo DH que tinha lá em cima, né? Nessa palavra, cadê? Adhab. Então seria o tha, there, this, no inglês. Udhun. E no coloquial seria dain. Ou a gente utiliza eden. Ou dain. Eden. Então a gente meio que tira esse DH, substitui ele pelo D, adiciona um E aqui também, tira esse U, troca pelo E. Esse aqui já é um pouquinho mais parecido, mas já é bem diferente também. Então coloquial dain ou edni. Ou dainte. A gente utiliza muito mais o dain, então vou deixar ele aqui, tá? Dain. Então já muda bastante também. Então, prestem muita atenção no que vocês querem aprender. Tomem muito cuidado com isso, porque árabe padrão e árabe padrão e árabe coloquial são totalmente diferentes, são dois idiomas. Então, se você quer aprender a falar, foca no árabe coloquial, o árabe conversado, o árabe informal. Você quer aprender a ler, escutar um jornal, ler um jornal, vai no árabe formal, entende? Então, presta muita atenção nisso. É realmente muito interessante vocês saberem disso, porque para vocês saberem o que vocês querem da vida de vocês. Quer aprender a falar ou quer aprender a simplesmente ler? Entende? Então é isso. Eu vou deixar... tem aqui embaixo o meu Instagram. Segue lá no meu Instagram, deixa o like, curte o vídeo, compartilha com seus amigos que estão aprendendo a língua árabe. E se vocês quiserem mais vídeos assim, sobre essas palavras que são realmente diferentes entre o árabe falado e o árabe formal, né? Deixa aqui um comentário aqui embaixo que talvez eu venha com mais vídeos desse tipo para vocês. Então é isso, se você gostou, deixa seu like novamente, compartilha com os amigos aí, tá bom? Para eles estarem por dentro dessas diferenças junto com você. Então é isso, nos vemos na próxima aula e fui!